não faz parte da pregação, mas dá uma olhada em Efésios. Bom, tá vendo? Isso que dá não fazer parte da pregação. Ai, ai, ai. 2. Shop. A igreja é a plenitude, me ajuda aí, Dave. A igreja é a plenitude do corpo de Cristo. E esse é o foco que eu tenho quando eu observo a igreja, é a responsabilidade que eu tenho de ensinar ou pregar, tá? De ter essa consciência de que vocês e eu fazemos parte plena do corpo de Cristo. É uma responsabilidade bem grande. E eu me sinto, então, desafiado e, ao mesmo tempo, curado por esta igreja, né? Pela participação regular. Para mim, vocês são uma bênção e espero poder ser de bênção para vocês regularmente. Intitulei a pregação de esta noite Coragem Salvífica. De costume, um texto meio provocador, né? Isso de coragem salvífica. Será que precisamos de coragem para ser salvos? Será que a coragem faz parte da salvação de alguma forma? Será que podemos enquadrar essas duas palavras numa mesma fala, nós que somos cristãos, reformados, evangélicos, batistas? Será que podemos encaixar essas duas palavras, né, numa mesma frase, numa mesma fala? Uma das coisas mais lindas que eu acho da fé cristã é a segurança plena da salvação concedida pelo Cristo, pelo Messias. A salvação é conquistada plenamente com Ele, por Ele não faltando-lhe nada e não lhe sobrando nada. Ela é suficiente e necessária, mas também não tem mais do que isso, ou seja, é tudo que você precisa estar nessa salvação e ela está garantida. Aquele que começou em vós a boa obra será fiel em terminá-la. Essa faz parte da minha fé. Agora, o que acontece quando alguém desvia desse caminho? E que tipo de desvio pode ser necessário para colocar numa frase salvação corajosa ou coragem salvífica? Que tipo de desvio é necessário para a gente botar as barbas de molho e dizer, olha, isso daqui é perigoso. Isso daqui, o irmão está andando em lugares de muito cascalho, muito pedregulho, está andando muito na beirada do precipício. Será que existe essa possibilidade de nós que acreditamos na segurança plena da salvação, poder fazer uma advertência como essa? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Vamos ler até o 15. Hebreus 3, 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, obrigado. Quando a gente olha para o livro de Hebreus, a gente tem que observar que ele não é como o restante do Novo Testamento, ou pelo menos não é como as cartas de Paulo. O livro de Hebreus, durante muitos anos, no início da época cristã,
ele foi considerado por certa parte da igreja como sendo de Paulo, né? A parte oriental atribuía a Paulo a autoria e pronto, acabou. A parte ocidental, ou seja, a parte de Roma, ela ficou um pouco com o pé atrás, disse, olha, não parece muito de Paulo, não. Não tem um jeito de Paulo. E foi uma questão, a autoria da Epístola aos Hebreus foi uma coisa muito debatida e que nunca se chegou a um bom termo. Ao ponto tal que temos, por exemplo, durante a Reforma, pessoas acreditando que era Apolo, Priscila e Áquila, e por aí vai. Tem muitas opções de autoria. Tá? Talvez Lucas, né? Há muitas opções de autoria, mas com certeza não é de Paulo. Isso é uma coisa que a gente pode ver pela cristologia que nós temos em Hebreus, nós podemos ver pelo tipo de apelo que ele faz, por como ele trabalha, e porque às vezes chega a conclusões que não são necessariamente as mesmas ou o mesmo jeito que Paulo faria. Por exemplo, quando fala dos fracos na fé, Paulo diz, olha, eu tenho que alimentar vocês com leite ainda. O autor dos Hebreus diz, por causa que vocês são fracos na fé, agora vai polenta para vocês, agora vai coisa mais pesada ainda, vocês vão ver. Diferente, né? Completamente. E esses leitores e o escritor, nós entendemos que são da segunda geração de cristãos. Nós podemos ver isso lá em Hebreus 2, 3. Vamos ler primeiro o versículo 1, né, em diante, né? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada, olha só, aí vem, inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Vamos terminar para que a ideia não fique inconclusa, né? Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O detalhe está aí em que foi-nos depois confirmadas. Eu estou lendo depois errado, porque em espanhol é depois, né? Então fica complicado. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, quando o autor diz que essa palavra, essa salvação, esse evangelho nos foi confirmada pelos que a ouviram, ele mesmo, assim como os leitores da Epístola aos Hebreus, não fazem parte dos que ouviram Jesus de primeira mão. E essa é uma dica já para a autoria, porque Jesus se fez ouvir por Paulo, Jesus teve um tempo de cuidado direto com o Senhor e por isso é qualificado como apóstolo, né? E também nenhum dos outros apóstolos entra na categoria de poder ser o autor do livro aos Hebreus. Agora, eles tinham ouvido de segunda mão, assim como nós temos ouvido de N mãos depois, né? Nós temos ouvido por outros, até chegar na primeira geração de cristãos. Então, em certo sentido, Hebreus fala muito parecido com o que falaria com cada um de nós. Nós não vimos Jesus em primeira mão. Nós ouvimos de outros que nos confirmaram a mensagem do Evangelho até chegar no quê? No testemunho bíblico. Então, esse testemunho nos serve e nos baliza. Agora, quando vemos então que esta carta é para crentes de segunda geração e vemos o título aos Hebreus, dizemos, bom, mas como assim Hebreus? Talvez não seja exatamente aos Hebreus, mas judeus convertidos. Ou seja, judeus que tinham a fé em Deus, esperavam o Messias e viram em Jesus o Messias. E começaram a se identificar com esse Messias. Vagarosamente, eles começaram a ver que havia ali o cumprimento de muitas promessas que naquele tempo estavam sendo aguardadas. Então, esses judeus se começam a converter. Agora, o que acontece? Naquele tempo, a religião judia, ela gozava do amparo do Império Romano, do cuidado do Império Romano. Ou seja, era uma região, além
dos que estavam fora, mas vamos pensar primeiro na região física da Palestina, onde se você se dizia judeu, você estava isento de prestar culto ao imperador. E o convênio entre a liderança judia e a liderança romana naquele tempo, qual que foi? De eles orarem pelo imperador, que é diferente, que nem a gente faz hoje. A gente ora pelo presidente, a gente não ora ao presidente. Por mais que quase chegamos a isso, né? Mas a gente não ora ao presidente, ora pelo presidente. Esse era o convênio que havia, o pacto que havia entre os judeus e os romanos. Então, ser judeu o isentava de ter que prestar veneração, culto ao Senhor, ao Salvador, que era o imperador. Esses eram títulos que o imperador tinha, Senhor e Salvador. Não parece bastante conhecida das cartas de Paulo, né? Cristo é o Senhor e Salvador. Por quê? Porque é uma referência ao que o imperador não é nosso Senhor e nosso Salvador. Tá? Então, os judeus viviam nesse conforto legal. Eles não eram obrigados, pelo tanto, não podiam ser processados, não podiam ser, os bens deles não podiam ser tirados pelo Estado, porque eles estavam nesse conforto legal. Quando um desses judeus se convertia, mais tarde ou mais cedo, ele ia acabar saindo da sinagoga. Não no início, mas iam para lá. Nós sabemos que Hebreus foi escrito antes dos anos 70, porque nos anos 70 acontece a destruição total do templo. O templo magnífico, que tinha sido reformado por Herodes, o grande construtor do Império Romano daquela época. Né? Então, isto que se dá a chamar o segundo templo, mas que alguns gostaríamos que fosse o terceiro, né? Porque não é bem o segundo, mas tudo bem. É o segundo porque é o que Herodes ampliou a reforma lá do tempo da volta do exílio. No ano 70, esse templo é arrasado, não sobra pedra sobre pedra, a não ser aquele muro lá. Então, nós sabemos que Hebreus é escrito antes desse ano 70 por causa de que menciona que os sacrifícios ainda são apresentados. E o único lugar para apresentar sacrifício qual que era? O templo. Então, isso nos coloca na situação política. E você vai me dizer, pastor, o que tem a ver A com B agora? Estou perdido. O que tem a ver é que estes judeus convertidos, na medida em que o tempo avançava, a fé deles podia ir lhe exigindo cada vez mais uma identificação com Cristo e um deixar a identificação com os judeus. E ele se afasta, como de fato aconteceu. Como de fato aconteceu. Aos poucos, né, os dois grupos foram se afastando. Então, estamos nesse início desse divisor de águas. É isso que nós estamos vendo na Epístola aos Hebreus. Né? Que mais do que uma epístola é um conjunto de exortações, na realidade, uma atrás da outra. Né? E estamos nesse abrir dessa fenda que vai se manter até hoje. Apesar de tudo que Paulo escreveu no livro aos Efésios. Na carta aos Efésios. Muito bom. Com isso em mente, nós precisamos olhar para este texto agora e observar algumas palavras-chave. Me vai interessar muito no versículo 13 esse negócio de exortai-vos mutuamente cada dia. Isso vai interessar-me sobremedida para o final da mensagem. Mas antes disso, eu quero ver o 12, tá? E o final do 13, junto com o 14. Eu tenho 3 palavras. A primeira palavra é cuidado, que vem do versículo 12. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado. Prestai atenção. Alerta. Sabe quando você vai dirigindo e diz que está o radar lá na frente? Você pode vir com o pé fincado no chão, mas você viu que tem o radar e você tira. Lhe chega a santidade de repente de uma só vez e, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? E você vai passar certinho, porque há um alerta de, opa, se não houvesse alerta, a multa estava lá presente, constante. Certo?
se evitam muitos mais acidentes assim do que simplesmente pondo a multa, evidentemente. Mas cuidado, preste atenção. Preste atenção, tenha muito cuidado com o que vai vir aqui. E qual que é essa chamada de atenção a estes irmãos que são judeus convertidos? Jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. É muito sério. Faz um tempo eu estava numa cidade muito pequena e estava andando na rua. A cidade é muito pequena que é um crime ambiental tirar o carro da garagem para ir, você anda a pé lá dentro. E estava andando com outro assim, e um irmão, e alguém passa lá, e digo, fulano, esse fulano é irmão do outro lá? Sim, mas esse daí é desviado. Falei, é? Eu já sabia para onde ia, né, mas faço uma que nem os gatinhos, quando põe aquela cara de inocente, sabe? Que não sei quem que derrubou o negócio, né? Como assim? Disse ele, só anda no boteco agora, de bar em bar. E isso significa? Significa que está perdido. E evidentemente que eu estava conhecendo a cidade, vendo as características, havia uma igreja pentecostal muito grande que enfatizava muito que a salvação se perdia por causa de qualquer tipo de pecado. E não é o que a Bíblia me mostra. A Bíblia não me mostra que a salvação se perca. A Bíblia me mostra que a salvação é um dom gratuito de Deus. A Bíblia me mostra que esse dom gratuito é dado por Deus e aquilo que é dado não se pode perder por alguma obra. Se eu tenho plena confiança, não pode ser uma coisa que Deus te deu de graça, você consiga perdê-la por algum deslize. Porque que tipo de deslize pode ser? Porque todo pecado, em certo sentido, é um deslize. E quem que vai colocar a cota de qual que é o pecado, pecadinho e pecadão para esse deslize? Mas o texto nos advirte não contra esses pecados dos quais nós temos que nos limpar. São os rudimentos da fé. Temos que esvaziar-nos disso, limpar-nos disso, abandonar, santificar isso, buscar a Deus. São os rudimentos da fé. Tá? Tudo isso é rudimentar, básico, essencial, um alicerce. Tudo isso é necessário, mas não é essencial. Não é essencial. O que é essencial para a salvação? A pistes, a fé, a crença, a esperança, o esperar em Deus. E o que o texto advirte é justamente com o coração de incredulidade, ou seja, da negação da crença. É o contrário. É o contrário que está sendo feito. Então, se eu tenho fé, a incredulidade é a negação daquela fé. Nós temos alguma dificuldade, às vezes, porque fé e crer, ou fé e crença, parecem coisas diferentes, né? Mas, originalmente, elas são a mesma. É que nós não temos um verbo para fé. Seria, eu feiei, tu feieias, ele feieia, nós feiamos, vós feiais. E eles são todos feios? Não. Não cabe, nós temos o verbo crer. E fé fica só com o substantivo. E aí fica. Então, mas originalmente é a mesma coisa. Então, incredulidade é negar aquela fé. E esse sim é um pecado no qual você tem que andar com os olhos bem abertos. Porque a incredulidade, de início, não é uma coisa que se diga como formalismo, por exemplo, de eu aceito Jesus Cristo. O que a gente faz? Quando alguém aceita Jesus, mais para frente ele é trazido aqui na frente, o pastor, ou seja lá quem for, preparou ele, e a gente vai fazer algumas perguntas, porque ele vai passar por batismo, e em algum momento há uma profissão de fé. Ou seja, a pessoa se identifica e se compromete com aquela fé, diz, eu acredito nisto.
A descrença não é. A descrença é uma coisa sorrateira. Está acontecendo aos poucos. Vou deixando de alguma coisa que eu vou tocar daqui a pouco. Vou deixando de essa coisa que eu vou tocar daqui a pouco. E eu vou, aos poucos, escorregando, sabe? Ficando liso. Vai indo. Até que chega um momento que a fé em Cristo ou a não fé em Cristo me dá a mesma coisa. Isso é um perverso coração de incredulidade. Não é tanto a afirmação fehaciente, eu não acredito mais em Jesus como o único e suficiente Salvador pessoal. Não. É mais aquela coisa morninha e suave que vai cozinhando o sapo aos poucos. Então, essa questão da incredulidade se manifesta não somente na pessoa, no indivíduo, mas na comunidade. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. A incredulidade tem a característica de afastar a pessoa do Deus vivo. E eu vou ser bem claro nisto, não estou falando da pessoa estar ou não vinculada a uma igreja em primeira instância. Porque há a falsa expectativa de, eu sou membro da igreja, então estou em paz com Deus. Não. Mas eu vou todos os domingos, eu estou bem com Deus. Não. Não, mas quando o coral se apresenta, eu estou lá. Eu sou o primeiro a participar, então eu estou bem com Deus. Não. Mas eu oro e os milagres acontecem, então eu estou em paz com Deus. Não. É aquela relação particular, íntima com o Senhor Jesus Cristo, no qual o seu Espírito se manifesta e você tem esse temor a Deus. Qualquer coisa que vai realizar dentro ou fora da igreja, você a realiza com temor de Deus. Você ora e você pede orientação e você vai e se submete, busca sempre estar em sintonia com isso, busca estar submetido a esse Senhor em todas as esferas da sua vida. Uma questão nesse sentido de cunho particular. Agora, tendo fixada a questão de ser uma questão de cunho particular, pessoal, indivisível, você vai ser salvo sozinho, não vai com sua esposa, seu esposo, seu filho, seus gatos. Não, é você sozinho. Tendo fixado isso, eu preciso olhar para a comunidade, porque é o que o autor aos Hebreus faz, né? E ele olha para a comunidade, não haver entre qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tem cuidado disso. Agora, o final do versículo 13, e eu estou deixando o versículo 13 para o final, diz, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A arteriosclerose é aquela situação na qual as suas veias vão ficando endurecidas. As artérias vão se enrijecendo, perdem a flexibilidade. Elas não conseguem mais ajudar o coração no envio e no retorno do sangue. Certo? E aí, quando decimos está esclerosado, fulana está esclerosada, né? Nós estamos referindo a uma situação na qual essa pessoa sofre com isso e não pode mais reverter isso ao enrijecimento das artérias. Espiritualmente, corremos o risco de enrijecer nossas artérias espirituais, de ficarmos duros de coração. Não temos mais simpatia sequer pela fé cristã. Não temos mais nenhum interesse pelas coisas do nosso Senhor. Ler a Bíblia é um tédio, orar é uma coisa fastidiosa. Estar com os irmãos é uma obrigação que tenho que fazer porque vão falar mal de mim. E eu vivo e chego na velhice cristã cada vez pior, porque não tenho alegria de coração. E morre assim.
E essa questão do endurecimento pelo engano do pecado é uma coisa, de novo, que vai acontecendo aos poucos. Como vocês sabem, em 2018 eu quase bati as botas, e em 2020, de novo, eu engoli uns dias da UTI. Só que nesses dias na UTI, eles me fizeram um monte de exames, e uma coisa que tinham me recomendado, não proibido, era, diz, olha, churrasquinho só no final de semana, viu? Melhor de vez em quando. Ah, tá bom. Tá certo. E aí, isso foi em 2018, né? Aí quando chegou em 2020 para 21, me fizeram um cateterismo, fizeram um monte de exames, né? E aquele monte de médicos, né, lá, diz, oh, parabéns, seu cateterismo deu branco. Eu falei assim, olhei assim, digo, você quer dizer que posso comer churrasco à vontade? Deram risada, né? Diz, essas doenças demoram 40 anos em se manifestarem, em se produzirem, né? Então, eu tenho um coração e umas artérias de bebê e foi reconstruído aqui, então, até os 90, se for por isso, vou estar com vocês e não vou ter nenhum problema, pode me convidar para comer churrasco. Mas o acúmulo de gordura nas artérias se dá justamente aos poucos, né? Aos poucos. Quando você vai ver, você já está precisando de uma ponte de safena, já está ruim. Está batendo biela, vai, né? Vai subir uma subidinha aí, engata a primeira e nem empurrando você sobe, né? Sabe aquele carro 1.0 com ar-condicionado que você coloca a primeira, desliga o ar-condicionado para subir? Né? Eu já tive assim, né? Aí é triste a coisa e você já chega ruim, né? Mas quando começou? Lá atrás. Então, o endurecimento do pecado, ele vai acontecendo vagarosamente, muito vagarosamente. Não é uma coisa que, oh, pronto. Então, nós temos um problema aqui. Esse cuidado tem a ver com pessoas que creem em Jesus Cristo, assim como a advertência de Hebreus 6 é para pessoas que realmente passaram por uma experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo. Então, isso também é para uma pessoa que passou por uma experiência de conversão com o Senhor Jesus Cristo. Diz, cuidado. E no caso deles, especificamente no caso dos hebreus, qual que era o problema? Eles estavam com medo de se identificarem com Jesus e terem que sair do meio judeu e perderem aquela bênção legal de não poderem serem perseguidos por professar uma fé diferente do império. Quando a gente pensa na fé cristã, acha que é tudo bonito, que nem aqui no Brasil, que eu sou cristão, e não muda nada, né? Lá você dizia, eu acredito em Cristo, vem cá, que vamos conversar contigo. A minha espada vai conversar com o teu pescoço. Então, essa incredulidade pode atingir, sim, em virtude das circunstâncias, e eu estou me atendo ao texto, porque eu estou vendo os destinatários, a circunstância política na qual eles viviam, em virtude da circunstância, pode sim atingir os cristãos. E qual que é o pecado? O pecado é beber? Não, o pecado é a incredulidade. Dizer que alguém está afastado, que se afastou, é uma coisa muito séria, porque segundo Hebreus não há possibilidade de restauração. Por isso que eu não digo que fulano se afastou nesse sentido. Pode dizer que se afastou da igreja, tudo bem. Mas da fé no Senhor? Fala ou não? Muito pesado. A pessoa pode ter se afastado da congregação, bom, pode ter se afastado igreja, tal. É ruim, mas esse é o caminho correto? Não, não é. Mas dizer que alguém se afastou de Cristo, depois de entender o que diz Hebreus, é muito pesado. Isso não está certo, não. Então, temos ainda um versículo, antes de entrar no miolo do nosso assunto, que é o que vai nos dar a razão da nossa mensagem, do título, Coragem Salvífica, e nos vai dar também coisas para fazer. Nós temos ainda outra palavrinha. A primeira é cuidado, a segunda
está pendente, que é a que nós vamos ver, e depois tem o mantenha-se firme, que seria a terceira palavrinha. Versículo 14, porque nós temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. De novo aparece a mesma ideia da confiança, da esperança ou da fé. Novamente, preciso insistir, não existe tal diferença ou tão grande diferença nesses termos quando o autor está escrevendo essa carta. Então, se guardamos até o fim a fé que desde o princípio confessamos, então é assim que se prova que temos tornado participantes de Cristo. Então, o guardar a fé até o fim é o sinal de ter pertencido a Cristo. E quando essa fé some, não há nada que a possa restaurar. Pelo menos em primeira instância. Eu preciso que vocês sintam a potência desse chamado, desse alerta. Cuidado! Mantenham-se firmes. Procurem de novo voltar à mesma fé inicial. De novo, buscar uma e outra vez aquela fé singela de o Cristo Salvador da tua vida. Numa questão pessoal. Mas tem mais uma componente aí. É que nós não estamos sozinhos. E aí que vem a questão da comunidade. Nós salvamos, sim, individual, mas corporativamente, como um corpo. Este é o corpo de Cristo. Ou melhor ainda, este aqui é parte do corpo de Cristo. Quando nos juntemos com irmãos presbiterianos, metodistas, quadrangulares, etc., né? Certo? E por aí vai. Igrejas que não têm denominação, conjunto de irmãos que se congregam sem uma bandeira denominacional. Somos parte desse corpo de Cristo. O que nos define? A fé em Cristo. A fé exclusiva em Jesus Cristo. Isso que nos define. E esse é o nosso valor máximo. Não existe possibilidade de você ter uma salvação sem fé. Você pode ter todo o restante, mas sem fé não há nada. Deixa eu mostrar 2 versículos de Paulo para que a gente não ache que estamos pensando muito fora do restante da teologia neotestamentária. É verdade que a teologia de Hebreus é um pouco distinta da de Paulo, tá? E da Joanina também, tá? Mas não é o caso. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Versículo 2, capítulo 11, perdão, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Paulo a Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viviremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Agora, Paulo parece estar citando um cântico ou um verso, uma poesia de uso comum da primeira igreja, mas também com citações, talvez, a textos intermediários, ou seja, dos deuterocanônicos. Mas é interessante que essa comparação entre nós e o Cristo, entre nós e Jesus. Né? E finalmente diz, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Isso coincide com o que Jesus diz ao respeito de que se você o nega perante os homens, ele também vai te negar lá. E há uma outra passagem que eu gostaria de mencionar também, que é Romanos. Não podemos ir muito longe de Romanos. 11, 17 ao 24. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas temes, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Vamos de novo, lê certo Estevão. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permanecerdes. De outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortados do que porventura era oliveira brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, ele está ainda argumentando lá do versículo 16, do capítulo 10, quem que creu na nossa mensagem, tudo aquilo lá. Mas o ponto aqui é a questão de que pela incredulidade foram quebrados. E tu, porém, estás firme por quê? Pela fé. Pela fé. O que te mantém no reino não são as tuas obras. Elas são apenas um indicador da fé. Então, a fé faltando, falta tudo. Por que eles foram cortados? Por incredulidade. E a advertência de Paulo qual que é? Treme. Treme. Ai de você se para de acreditar. Ai de você se afasta da crença, da fé. E eu insisto, não tem a ver com se afastar dos dogmas de uma igreja. Não tem a ver com se afastar das práticas de uma igreja. Não, não tem a ver com isso. Está relacionado de forma indireta com isso, nós já vamos ver. A fé é a essência de toda a existência do ser humano. Daqueles que não têm fé em Cristo e daqueles que sim têm fé em Cristo. Aquele que não tem fé em Cristo, ele precisa acreditar em outras coisas, nem que seja nele mesmo, no tempo, nos políticos, no mercado, em alguma coisa ele acredita. Com isto em mente, nós precisamos chegar ao texto que é do meu interesse, justamente. Então, nós temos 3 palavrinhas, como eu dizia: cuidado, e a terceira seria mantenha-se firme. A palavrinha do meio, a que nos falta e a que dá a razão, é encorajem-se. Tá? Tenham coragem, cobrem coragem. Versículo 13 de Hebreus 3. Pelo contrário, exortai-vos, ou encorajai-vos, né? Mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 4 características para esse encorajamento. Permita-me lhe dizer que você não se encoraja sozinho. Certa vez eu estava com um pastor, um colega muito amado meu, e ele falou: as pessoas acham que eu estou aqui para animá-los, para encorajá-los. Eu falei comigo para dentro, digo, mas nós estamos para encorajar-nos uns aos outros. Busquei, rodeei, passei um monte de semana até que consegui colocar o ponto. Ele diz, é visto assim, digo, você não é mais do que os outros, você é igual que os outros, estamos para encorajar-nos. Às vezes vemos a igreja e o culto, em especial, como o momento no qual vamos encontrarmos com Deus. Eu não sei se alguém especificamente vê isso, mas às vezes eu sinto que as pessoas fazem isso. Né? Não é o culto de quarta-feira na oração, não é a reunião dos jovens, não é a escola bíblica, não é a campanha de missões, não é nada. O culto de domingo à noite é o momento no qual eu vou. Tem gente que só aparece na cantata de Natal, na celebração da ceia, algum batismo e pronto, acabou. Já estou bem com Deus. Mas, na realidade, o que é mais interessante na igreja é o convívio. É aquela mensagem entre semana, oi meu irmão, como é que está? Vamos tomar um café, vamos orar. Né? É aquele plano, projeto que o Tiago abriu hoje cedo, de uma família orando pela outra. Esse tipo de coisas.
É isso que a igreja se alimenta, vive. Mas qual que é o grande ponto? A educação? Não, é importante. Eu sou um educador. Para mim é super importante. Mas ele é o centro? Não, não é. Existem igrejas que não têm nível teológico que a gente quer, mas quando você vai ver lá, elas têm um convívio, uma vivência, um amor, um carinho pelo outro, um cuidado, uma falta de fofoca. Que eu digo aqui, o Senhor desceu aqui. Acho lindo. Acho lindo. Então, o que é? É o convívio. Mas esse convívio para quê? Para encorajar, para exortar um ao outro. Então, a primeira coisa que pula aos meus olhos aqui desse encorajamento é justamente o encorajamento mútuo. Não é do pastor para os seus liderados. Não é uma questão hierárquica. Você não vai encontrar isso na Bíblia. A não ser somente com Deus. Aí é outro papo. Mas é mutuamente. Isso nós encontramos ali. Exortai-vos mutuamente. Está ali no texto. Mutuamente. Você não precisa de uma instrução da nossa assembleia para dizer, agora você é um encorajador, vai encorajar os outros. Não! É aquela palavrinha suave, mansa, é a que diz, ô irmão, estou orando por você. Nossa, mais de uma vez alguém me surpreendeu falando, irmão, estou orando por você, olha que lindo. Estou orando por você. Coisa bonita, sabe? Tem alguém que eu passo, né? As situações mais graves eu passo, ó, tá assim, ó, tá morando. Ó, gostoso. Eu sei que eu posso chamar alguém, né? De meu irmão nessas questões. O encorajamento. A vida neste mundo muito complicada. Então, o tempo entre nós temos que dedicá-lo justamente ao encorajamento. Primeira coisa. Esse encorajamento é mútuo. Segunda coisa, cada dia. Não é aos domingos à noite. Não é somente no culto de quarta-feira. Não é quando os jovens se encontram. Não. Todos os dias. Todos os dias. Amanhã. Não é para esperar quinta-feira. Agora passou. O efeito do culto passou. Então agora precisa uma injeção de ânimo de novo. Não se trata disso. Se trata de que todos os dias é uma luta. Se trata que você não tem controle sobre ontem, nem sobre o amanhã. Você só tem essa fininha coisa chamada hoje. Que passa. Você já viu como passou rápido hoje? Amanhã vai passar rápido também. E se hoje você não encorajou, não vai ter como amanhã encorajar pelo que não encorajou teu irmão ontem, ou hoje, ou faz uma semana. Então não tem essa, mas faz tanto tempo que eu não falo com fulano. Não interessa, se você perder mais um dia, será mais tanto tempo, mais um dia. Passa hoje. Todos os dias, hoje, né? Essa é a questão, todos os dias, cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje. E hoje é muito fininho o espaço de tempo. É muito curto. E o que precisa ser feito também é muito rápido. É só aquela palavrinha. Estou contigo. Alguma coisa pela qual eu posso orar? Precisa de alguma ajuda? Estou aqui. Mas não é somente isso. Essa coragem do qual ele fala, esse encorajamento, essa exortação, tem a ver para não perder a fé. Tem a ver para orientar de novo para a fé em Cristo. Mais uma vez, chamar a atenção do que Cristo fez na cruz. Mais uma vez, chamar a atenção do meu irmão para aquilo que foi conquistado por nós na cruz, para nós, a nosso favor. É simples. Agora, qual que é o efeito, e com isso terminamos, qual que é o efeito disso tudo? Eu entendo que essa coragem salvífica, ou seja, esse encorajamento para com a fé que temos em Cristo, não é para provocar a fé, senão que é para regar e alimentar o que já está plantado em nós. Eu entendo que ele é um antídoto. Olha só, leiamos o versículo 12 de novo. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O encorajamento mútuo é um antídoto contra este veneno.
A grande maioria das igrejas que foram hitos durante a Reforma e durante a primeira parte do século XX, por exemplo, por tomar um período de tempo grande, tá? Estão com os templos vazios. A incredulidade tem tomado conta, que nem o capim toma conta de alguns lugares. Mas ele também serve como prevenção, não é somente antídoto, senão também é prevenção, a fim de que nenhum de vós, versículo 13 no final, seja endurecido pelo engano do pecado. A fim de que nenhum de vós. Então, esse encorajamento mútuo tem a ver justamente com um antídoto para aqueles irmãozinhos que estão mais fracos, que já foram picados pelo veneno da incredulidade, que estão se afastando da fé, não da igreja, da fé. Às vezes estão aqui. Está me entendendo a diferença? Às vezes está aqui, mas não tem mais fé. Está se esvaziando a fé. Está fazendo tudo o que tem que fazer, o que manda figurino. Mas está ficando somente a casca. E precisa essa palavra de coragem. O Senhor fez por ti, meu irmão. Por ti. Então serve como antídoto. Mas também é prevenção. Evita que outros sejam suavemente levados para o endurecimento do pecado. Vamos orar? Vamos ficar em pé para essa oração? Assim, acordamos. Senhor, obrigado porque contra a incredulidade há uma coisa tão simples como o encorajamento mútuo que nós podemos realizar sem gastar nada, sem dispensar muita coisa, a não ser o amor pelo nosso irmão. Deus traz temor sobre nós para ver que uma coisa tão cara como a fé, se não é alimentada, se não é encorajada, ela pode ir se perdendo, Senhor. Traz para nós a visão de que essa fé é necessária e essa fé está em nós por um ato de pura graça dada por nós, dada por Ti a nós, Senhor. Que a Tua igreja venha, Deus, a envidar melhores esforços para cuidar-se mutuamente, diariamente, enquanto o dia que se chama hoje acontece. Ficamos em Tua paz, Senhor, sabendo de que Tu estás motivando corações, que Tu estás movendo pessoas para encorajar outros. Em nome de Jesus. Amém. Irmão Dave?